Vamos lá ver como é que estamos aqui de net. Parece normal, não é? Bem-vindo. Ora, o Márcio. Lésia, está perfeito. Então eu vou passar aqui para o telefone, visto que. Ok. Está a ser assim, qualquer coisa deste género. E vamos lá ver se a Duda já está online. Já está. Ok, vou puxar a Duda para a conversa. Vamos buscar a Duda para a conversa. Olá. Olá, até Consegues? foi fácil. Estavas com medo de não fazer um direto. Estava. Eu queria ver se conseguia agilizar aqui para ficar bacana no Facebook também. Não está fácil. Porque tem que. Pensei que tu eras o homem do nunca foi tão fácil. Não, nunca foi tão fácil, mas queria que ficasse mais porreiro a tua cara do que a minha. Estás a perceber? Ah, sim. E não estou a conseguir fazer isso com alguma facilidade. Vá. Estou a ver se consigo te encaixar aqui melhor. Mas acho que eles estão a ouvir. Acho que eles estão a ouvir. O Ivan Tavares aqui no Facebook já deve estar a orientar, diz que é a filha da Marina, por isso. Já deve estar. Filipe Vicente também já entrou. Bem, é que eu estou aqui com um pouquíssima luz, como deve estar a perceber. Quase. Parece que Yeah. estou, parece que estou preso, mas não estou, é? É, é assim, eu agora até nem estou a ver nem estou a ver o teu vídeo. Ele está a carregar, não sei porquê. Não Então, sei se é a internet ou a minha. Que. sim, pode ser a minha que eu mudei. Ah, Ok, sim, acho que fica melhor. Vê-se melhor. Ok, então deixa lá ver se já há aqui alguma pessoa a perguntar uma coisa, mas também é assim, o ideal é começares por fazer uma apresentação tua, porque há aqui pessoal que provavelmente pode não te conhecer, e depois eu vou, se alguém for perguntando alguma coisa, eu vou-te dizendo e vou-te informando sobre as perguntas. Ainda temos pouquinhas ok. pessoas, aqui a entrar, mas entretanto o pessoal vai entrando. Não sei se o Ivan Tavares diz que és a filha da Marina e do seu Vitor, portanto deve-te conhecer, né? Basicamente. Mas faz Pois uma deve ser. apresentação. Apresenta-te aí um bocadinho, fala aí um bocadinho sobre ti, apresenta-te como se eu não te conhecesse de lado nenhum. Força. Ok, isso é um bocado complicado, né? Visto que já me conheces já há mais tempo do que eu me posso lembrar, não é? Isso quer dizer que eu estou a ficar velho, não é? Eu também, portanto, Ah, olha, não faz a diferença é, pronto, é uns quantos anos também, olha, velhos para velhos. Ahm, então, eu sou a Duda Reis, neste caso, na Federação assino como Marlene Reis, porque é o meu nome. Duda foi um diminutivo que, pronto, pelo que me arranjaram e pronto, sempre me chamaram isso e acabou por ficar. Mas quem é que te chamava isso? Por curiosidade, não sei. O quê, o quê? Quem é que te chamava Duda? Como é que ficou o nome assim? Então foi assim, eu acho que os meus pais, quando eu nasceram, estavam num momento de grande inspiração e decidiram mudar-me o nome de Marlene Eduarda e depois pensaram, não, mas isto é demasiado chique, então vamos lhe pôr Duda. E pronto, e ficou Duda. Ah, ok. E foi sempre Duda, não. Pronto. Eu sempre conheci como Duda, atenção, tipo, portanto achava que era perfeitamente normal, não é? É assim, eu também só me comecei a reconhecer como Marlene quando fui para a escola, porque na escola, não é? Tratavam-me por Marlene e não por Duda. Então, só quando eu fui para a escola é que também percebi que não, eu era Marlene, não era Duda. Mas pronto, é assim. Então, agora acabou por ficar Duda, não é? E pronto, é, é por aí que eu acabo por me reconhecer, não é? Embora, sim, se me chamarem Marlene, por exemplo, na universidade, claro que me chamam Marlene e eu, pronto, demoro ali uns segundinhos a ver que sou eu, mas pronto, depois acabo pronto, sim, ok, tenho que responder. Pronto, é nesse registro.
Não, mas fala um bocadinho sobre ti, fala um bocadinho sobre ti. Então, basicamente, eu comecei a ir às provas com os meus pais, porque a minha mãe compete, não é? E o meu pai começou a ser delegado dela, quando ela começou a competir, e pronto, ele acabou depois também por ir fazendo parte da federação. Também depois acabou por ter algumas provas sozinho, ou seja, organizar eventos. E pronto, eu comecei a ir com ele. Achava que era divertido na altura, talvez por não trabalhar tanto como trabalho agora. Mas pronto, e a partir daí pronto, comecei a ir sempre com ele e a querer segui-lo para todo o lado. Depois, entretanto, a minha mãe, pronto, não faz parte da organização, mas pronto, às vezes ia connosco também. É interessante depois quando a minha mãe também deixou de ir, porque ela foca-se mais na parte da atleta, né? Que é aquilo que ela gosta. Eu comecei a ir com o meu pai, e pronto, e foi assim, fui gostando cada vez mais de estar a organizar as competições, do ambiente pronto, que se foi formalizando e, e pronto, e agora estou como presidente dos juízes, que pronto, para mim não é só esse cargo que, que eu faço, também faço toda a parte da secretaria da federação e responder a e-mails e tratar das coisas para as competições e assim. E pronto, é, é assim. Agora, passado estes anos todos, continuo a ajudar o meu pai naquilo que eu posso. E pronto, já também como um gosto pessoal e não só por ir com o meu pai. Tu agora estás na faculdade, estavas a tirar na faculdade, estás a estudar o quê? Estou a tirar gestão. Estás a curtir? Epá, sim, mas o primeiro ano eu já percebi que é um pouco mais complicado porque eu fiquei bastante tempo pronto, sem estudar. Foram 5 anos sem entrar na universidade, sem qualquer estudo, não é? Estás do ritmo. Porque, sim, e então o que me está a gostar mais é mesmo o ritmo da coisa e pronto, depois junto com as competições. Porque eu decidi não ir logo estudar porque não tinha a certeza daquilo que eu queria ir tirar. E pronto, como toda a gente sabe, a universidade é uma despesa bastante grande e achei que não era justo eu ir para a universidade sem saber aquilo que eu queria e estar a criar essa despesa aos meus pais, não é? Uhum. Então acabei por atrasar um bocadinho a coisa. Foquei-me mais na federação, tive um ano e pouco, pronto, a viajar por aí, a ir às provas internacionais, que foi bastante cansativo, mas pronto, também acabou por me dar um bocadinho de estaleca para a coisa, embora agora venha estudar e este ritmo bastante mais parado do que aquilo que eu estava habituada, não é? Também me custou assim um bocadinho, mas pronto, é assim. E tens das provas internacionais, o que é que tens? Acho que as pessoas, a maioria do pessoal acha sempre, isto tipo, é uma pergunta pessoal. Eu sei, acho que tenho certeza que sei a resposta, mas a maioria das pessoas não tem a resposta. Acho que toda a gente tem a ideia, né, quando compete em Portugal, toda a gente tem aquela ideia de isto lá fora é que é, lá fora é que é, se eu fosse lá fora, vai lá fora porque lá fora é diferente. Os atletas, os próprios preparadores, os amigos dos atletas, os pseudo-preparadores, que gostam, os gajos das opiniões só, basicamente. Esse pessoal está Sim, sempre, incentiva muito os atletas e está sempre constantemente a dizer lá fora é que é, lá fora é que é. E depois, quando se começa a ir lá fora, na realidade, tipo, por exemplo, o meu caso, quando comecei a ir mais vezes fora, começas a perceber que se calhar em Portugal é que a qualidade e o equilíbrio que existe e o bom ambiente que se consegue criar, ou quase sempre se consegue criar em Portugal, a interajuda e essas coisas, isso não acontece lá fora.
Quais é que são as principais diferenças ou o que é que tu achas que difere realmente lá de fora para cá? É assim, primeiro eu acho que há que dividir as duas partes, porque obviamente é totalmente diferente um atleta ir a uma competição internacional em que vai um dirigente da Federação Portuguesa e uma competição em que o atleta vai, neste caso, com o preparador ou com o delegado. Porquê? Porque realmente, quando o atleta vai e vai alguém da federação, mesmo que esse atleta vá com um delegado ou com alguém a acompanhá-lo, pronto, nós tratamos tudo. Ou seja, nós já conhecemos as pessoas, nós preenchemos os papéis, nós tratamos dos pagamentos. No caso de acontecer alguma coisa, nós avisamos imediatamente logo o atleta, que foi sempre aquilo que eu tentei fazer sempre que eu fui, ou seja, sempre que eu ia a uma competição internacional e iam atletas portugueses, mesmo que eu fosse ao serviço da IFBB, obviamente eles são meus, eu não ia lhes dizer não, agora desenrasca isso porque pronto, eu estou aqui com a IFBB, tentava sempre criar, por exemplo, um grupo para tentarmos falar todos juntos. Aliás, isso ainda agora acontece quando mesmo que não vá ninguém da federação, de um dirigente acompanhar os atletas, eu crio um grupo para que todas as pessoas que vão possam comunicar mais facilmente e se houver algum problema, eu também já sei e sei a quem é que hei de me dirigir, mesmo por mensagem. E no caso do atleta, por exemplo, ir sozinho, obviamente que é mais complicado, porque um atleta não tem a mesma vontade que tem de chegar ou haver algum problema, ou não falar bem a língua, porque às vezes isto acontece, não é? Nós vamos para um país novo, há países em que ninguém da organização, ou seja, tirando, por exemplo, o presidente ou o vice-presidente, ou assim, fala um bocadinho de inglês, mas na maior parte dos casos o staff, ou seja, as pessoas que fazem backstage, as pessoas que organizam as coisas, não falam inglês, ou seja, como é que tu comunicas com uma pessoa que não fala inglês? E obviamente um atleta não tem uma vontade de chegar ao pé, por exemplo, de um presidente de uma federação qualquer de outro país e lhe dizer: olha, eu estou com um problema, o que é que eu faço, não é? Pronto, isso é um trabalho que temos que ser nós a fazer como dirigentes. Por isso é que mesmo quando eu não vou, eu crio um grupo com todos, deixo à vontade para que, por exemplo, há atletas que não gostam de usar telemóveis e então, por exemplo, os delegados que usam os telemóveis deles, como por exemplo, as mulheres ou as namoradas, ou os namorados, ou pronto. E eles, entretanto, é que vão falando e vão contactando comigo a ver o que é que é preciso. E eu, pronto, então se houver algum problema, sim, eu entro em contacto com o presidente de alguma federação ou com o secretário e exponho o meu problema e tento resolver, pronto, daqui. Mas nunca, sim, mas nunca deixar neste caso, o atleta sem apoio. Não é? Mas a minha pergunta era mais, tipo, eu sei que vocês fazem esse trabalho, eu próprio já fui várias vezes internacionalmente sozinho e sei que vocês vão mantendo o contacto, mas não era nesse aspecto, era, achas que as provas internacionais têm mais condições e os atletas têm melhores condições e são mais bem tratados do que as provas nacionais? Basicamente era isto. É assim, depende dos sítios. Há sítios que realmente aquilo foi um bocado caótico, mas é porque a federação em si, a Federação Nacional que organiza a competição é caótica, ou seja, eles são muito desorganizados, e há outros sítios em que corre tudo bem. Obviamente não é o mesmo um atleta competir no seu país, onde conhece toda a gente e é bem tratado por toda a gente porque já nos conhece, não é? Ou seja, vamos supor, é o mesmo que irmos para um outro Diamond Cup noutro país qualquer, mas os nossos atletas não terem, por exemplo, o Miguel a fazer o backstage. E eles já sabem que o Miguel, é o Miguel, não é? Qualquer coisa, qualquer problema, eles vão, gritam por o Miguel e o Miguel tenta resolver os CDs, tenta resolver os dorsais, tenta resolver tudo. Ali, óbvio. E chamam as pessoas 3, 4 vezes, que às vezes isso nos outros sítios não acontece. Não, nos outros sítios não acontece, obviamente. Também por eles não falarem inglês. Eles não conhecem as pessoas, não falam inglês, não nada, não é? Então, estás a ver, é um bocado também impossível terem o mesmo conforto e as pessoas desse país
pronto, tratarem os outros de fora da mesma maneira, não é? Provavelmente os atletas desses países sentem que são melhores tratados nos países deles, percebes? Sim, Em comparação exatamente por isto também. sim, perfeitamente. Tu, acho que é outra pergunta que o pessoal poderá querer ver respondida, ou talvez também tenha, não sei se é muito fácil de perceber. Imagina, tu és a presidente dos juízes, certo? Se tiver a decorrer uma prova, quem é que organiza, quem é que manda, organiza, quem é que estrutura, onde é que se senta quem, etc, etc. É assim, normalmente tudo o que é relacionado com os juízes sou eu e apenas eu. Obviamente, às vezes peço um conselho ao outro, neste caso ao vice-presidente, que é a Ruth, ou ao meu pai, porque, por exemplo, às vezes estás tão sob pressão que pá, tens mesmo que ir desanuviar, estás a ver, um bocadinho, tens que ir falar de outra coisa qualquer, ou tens que fazer um esboço e depois então falas com algumas pessoas, vens e olhas para aquilo de outra forma. O que é que eu tento fazer? Tento sentar pessoas ao lado umas das outras e eu acho que, pronto, os meus juízes sabem como é que funciona, não é? Tento sempre juntar as pessoas ao lado de outras que não é que não se dão, é que não falem muito. Ou seja, que não tenham muita confiança uma com a outra. Okay? Porquê? Para que, pronto, não haja aquela coisa de estares a falar. Porque eu sei que é cansativo. Chega a um ponto que até eu, que não, pronto, gosto de estar concentrada, tenho que às vezes desanuviar um bocadinho e acabo por falar com a pessoa que está ao meu lado, que normalmente não está a ajuizar, ou que está a ajuizar, mas é só um, um, suplente, para que também não haja aquela coisa de estar ao meu lado e nós às vezes estarmos ali a falar e as pessoas pensarem que eu estou a influenciar, seja a pessoa que está ao meu lado. Às vezes está ao meu lado, mas não está a contar, está só a fazer para manter a prática e para também ter uma opinião para o caso de acontecer alguma coisa e me virem pedir alguma justificação, porque isso acontece. Mas basicamente é isso que eu tento fazer. Ou seja, juízes do Norte nunca estão sentados ao pé dos juízes do Norte, juízes do Sul nunca estão sentados ao pé dos juízes do Sul, juízes do Norte não estão sentados ao pé uns dos outros na mesma região, do Sul exatamente a mesma coisa, tentar intercalá-los. Ou então, por exemplo, pronto, há juízes que, tendo em conta os anos que já estão nisto, né, já se conhecem, seja do Sul ou do Norte, aí tentar que esses então é que não fiquem mesmo ao lado uns dos outros. Claro que há competições que é quase impossível, não é? Porque só estamos mesmo nós. Quando é assim, é tentarmos manter todos, olha, a distância de segurança, que não os 2 metros Agora os 2 metros. não é os 2 metros que está recomendado, mas pronto, tentar manter ali a distância para que também não haja forma pronto, de alguma coisa, pronto. De poder haver algum desatino. Exato. Há pessoas, o pessoal que não percebe muito da arquitetura das folhas dos juízes. Há pessoal que tem por tendência a dizer que ganha sempre A ou ganha sempre B, ou há tendência para aqui ou há tendência para ali. É fácil um juiz conseguir influenciar um resultado? Não. Não há qualquer maneira de tu tentares, de tu conseguires, porque tu tentas sempre, não é? Tu, ou seja, né? Sim. Eu tenho sempre. Toma cuidado com isso, porque senão o pessoal vai achar que eu sou beneficiado. E Não, não, não. É assim, não vou dizer que não há, porque obviamente imagina, nós temos juízes, eu tenho juízes em que são esposos ou esposas de pessoas que estão em cima do palco, certo? Certo, certo. Automaticamente eu sei isso e eles sabem isso, e é assim, aquilo que eu peço é, se não estiverem mesmo, se não conseguirem mesmo, porque vamos lá ver, eu percebo, mas se eu sou casada com uma pessoa, pá, por muitos defeitos que ela esteja, vai sempre ser o melhor para mim, percebes? Pá, não, é um instinto, estás a perceber?
E eu percebo, e tal e qual como é, por exemplo, pais ou filhos, que neste caso na nossa federação acho que não acontece, não, não Não, acontece, acho que mas não. por exemplo lá fora acontece. Pá, e tu por muito que tu queiras, é o teu filho, é a tua É mulher, inevitável. pronto. Exato. Então, o que é que acontece? Normalmente essas pessoas não estão a contar, ou seja, mesmo que estejam lá sentadas, mesmo que estejam a preencher, eu tenho o cuidado de retirá-las e elas sabem, e eu sei, e para o caso de alguém vir perguntar, Sabes, porque podem vir perguntar, é isso mesmo que acontece e está os papéis e tudo para comprovar. Ah, no que é que. sabes que há muitas pessoas que não sabem. Quando tu olhas para a mesa, eu olho para a mesa e tenho lá 10 pessoas, né? Sim. E só estão a contar 5. Eu tento fazer, se tenho 10 pessoas, tento pelo menos fazer 9 ou 7, Ok? dependendo das competições, em que a nossa dinâmica, exatamente por, para não haver nem benefícios nem tentativas de prejudicar, são cortadas as duas mais altas e as duas mais baixas. Ou seja, conta a média. Ok, ok. Ou seja, o que é que vai acontecer? Eu Se acho que tu a maioria das pessoas não tem noção disso e é fixe falar sobre isso. mas isto é uma coisa que está, pronto, que está online e que as pessoas podem consultar e Achas, é achas, isso. honestamente, há muita gente, a maioria do pessoal acha que tu não és simpática, acha que és antipática, né? Tipo, estou a ser honesto e acho que já falámos sobre isto. A maioria do pessoal acha Uhum. que tu não és simpática, é um bocadinho mais simpática do que a Lésia, mas também não és assim tão. O pessoal não acha que sejas muito mais simpática. E eu acho que a maioria das pessoas, às vezes, uh, e tu sabes disso melhor do que e eu vou-te perguntar isto e tu respondes diretamente. Achas mesmo que a maioria dos atletas alguma vez leu as regras? A maior parte deles, sim, não lê as regras. Yeah, é que Ahm, depois eles vêm argumentar coisas, e tu sabes disso melhor que eu, porque felizmente não tenho levado com isso, levei com isso numa fase e depois afastei porque achava que era incompatível, de certa forma, o meu trabalho com a parte mais ativa da Federação. E eu afastei-me um bocado. E depois eles vão argumentar, a maioria deles vão argumentar coisas com vocês, essencialmente contigo, porque tu és a presidente e eles já começam a ter alguma confiança, porque, tal como eu, viram de crescer na federação, né? Tipo, já assumem que há uma certa intimidade e confiança, e eles argumentam coisas que não têm nada a ver com as regras, porque eles simplesmente não sabem as regras. Não te acontece? sim, e por isso é que eu sou antipática, entendes? Porque é assim, é complicado. Eu não gosto de me chatear com ninguém, mas eu levo o meu trabalho a sério. E quando eu tenho pessoas que me vêm perguntar constantemente as mesmas coisas das regras e argumentam coisas que não fazem qualquer tipo de sentido, eu não consigo ser não antipática, entendes? Eu já tive uma pessoa que apareceu-me com, foi uma rapariga, apareceu-me com uns sapatos de plataforma numa competição. E eu disse-lhe que aqueles sapatos não eram permitidos por causa da plataforma, que estava nas regras. E ela, a primeira coisa que me perguntou foi: onde é que estão essas regras? E eu levo as regras sempre Eu sei, imprimidas. eu sei, eu sei. Pronto. E mostrei-lhe. E quando eu lhe mostrei as regras, a outra questão que ela me fez a seguir, e aí eu deixei de conseguir ser simpática para ela, foi que foi buscar um nome de uma pessoa que não faz parte da IFBB e que disse que ela usava aqueles sapatos quando ia competir. E eu deixei de ser simpática para ela. Disse-lhe, ok, eu percebo, mas primeiro eu não tenho nada a ver com essa pessoa, porque essa pessoa nem sequer faz parte da minha federação. Portanto, se tu viste que essa pessoa tem esses sapatos e que foi competir com eles, não pertencendo sequer à nossa organização, então o que é que tu queres que eu te argumente? Então é assim, eu estava a falar calmamente contigo e estava-te a explicar as coisas. A partir do momento em que tu dizes isso, eu tenho vontade de dizer, ok, então vai com esses sapatos e eu desclassifico-te. Porque o que é que mais tu podes dizer?
É parte da desclassificação. Isso não é comum acontecer. É muito Não. difícil acontecer. Aqui em Portugal, vá. Sim. É assim, Internacionalmente já vi acontecer umas vezes, não é? internacionalmente sim, porque são muitos atletas. Se tu tiveres um fator penalizatório, vais ter menos um dos 40 que lá estão. Dá Entendes? jeito. Nacionalmente, o que é que eu faço? E tento sempre fazer. Se um atleta tem um problema, se o atleta for educado e expor a situação, obviamente que eu não vou dizer a um atleta que está a ser educado que expôs uma situação que, ok, eu vou desclassificar porque tu tens um biquíni ou uns sapatos ou uns calções mal. Eu dou uma sugestão, que é, neste caso, sapatos tentar arranjar outros com outras raparigas que lá estão, ou se, por exemplo, se forem da zona, a tentarem arranjar outros ali na zona, pronto. Se não conseguirem, é pá, vão com aqueles, daquela vez não vão ser penalizadas, mas tenham atenção para a próxima não acontecer o mesmo. Com os biquínis, que tu sabes porque também tens atletas de biquínis, de biquíni, de body fitness e não sei o quê, Sim, sim. é sempre um stress com os biquínis. Porque, Toda a gente obviamente, quer o biquíni dentro do rabo. quase, mas não é só isso. É que tu, quando vais fazer o biquíni, realmente o biquíni até te está bom. Só que depois, com a carga, com, com todo o processo, às vezes tu podes chegar à pesagem e realmente o biquíni estar ou grande ou pequeno. E Ok. acontece, é normal. Isto também já aconteceu com a minha mãe. Quando os biquínis, por exemplo, são pequenos já, de si, o que é que eu tento fazer? Tento ver com outras raparigas que tenham cola, tentar explicar-lhes onde é que elas têm que aplicar a cola para o biquíni ficar, neste caso, aberto o suficiente para que fique, pronto, ali consideravelmente dentro dos parâmetros, mas que para a próxima tentem resolver a situação. Não é eu dar uma bebê numa competição, que também já aconteceu, E dar depois, uma bebê numa competição e depois na outra voltar a acontecer e na outra voltar a acontecer e quando eu vou confrontar a pessoa que eu já te dei duas a bebê, já te dei três e tu continuas a fazer o mesmo erro. Ainda dizerem-me que, ok, mas das outras vezes tu deixaste. normal, portanto, não é? Se fores um campeonato da Europa e eu tive uma atleta assim, em que foi avisada que não podia ter um acessório na cabeça e ela quis usar, depois foi desclassificada e depois percebeu, ou seja, não percebes a bem, percebes a mal. Às vezes, a minha postura sempre foi uma postura ligeiramente mais rígida em relação às regras do que as tuas ou do teu pai. A forma como vocês gerem a coisa e por isso acho que vocês têm muito mais jeito para isso do que eu, porque eu arranjava muito mais inimigos do que aqueles que já tenho. Os que tenho são suficientes. Mas a verdade é que eu acho que a maioria das pessoas, e mesmo na nossa sociedade no geral, a maioria das pessoas só aprende, é a minha opinião, e eu sei que vocês dão essa benevolência aos atletas, mas eu percebo e acho que politicamente o mais correto, porque toda a gente passou pelo processo tenho uma certa admiração por ti ainda pouquinha, né? Tá como estás a começar, mas Mas essencialmente, é mas, normal. mas essencialmente pelo teu pai, pela forma, isso é público, pela forma como ele consegue gerir as coisas e tentar levar as coisas naquele equilíbrio do toda a gente está aqui, toda a gente se matou, toda a gente passou mal, toda a gente tem o direito de vamos dar uma oportunidade. Eu não sou muito por aí porque eu acho que, e tenho a certeza que isto que é assim, as pessoas até terem uma consequência vão continuar a fazer errado e a abusar, porque é a tendência das pessoas. E portanto ficas sempre numa situação de epá, vou-te dar mais uma abébia e o pessoal vai continuar a aproveitar essa abébia e a explorar isso dessa forma. Mas pronto, também é válido, né? É assim, tal como tu, não é? Eu ainda estou a aprender com o meu pai. Ele é muito mais equilibrado do que eu nesse sentido, porque, pronto, lá está. Eu consigo mesmo ser antipática porque é mesmo na minha personalidade. Porque eu chego ali a um ponto e eu começo a ver que. Começo-me a questionar: será que esta pessoa está a gozar comigo ou isto é só mesmo porque se esqueceu? Entendes? Não, eu pergunto-me mesmo, porque imagina, há pessoas que eu já sei que aquilo, porque já as conheço, começaram a competir quando eu comecei a ingressar na federação. Éramos todos miúdos. Epá, e eu sei, e eu tenho que estar sempre a dizer-lhes atenção, não faças isto, não faças isto, não faças isto. E quando as coisas acontecem, eu já sei lidar com essa pessoa, eu já sei que é sem querer, porque eu já conheço a pessoa, já sei que pronto, tenho que ter um bocadinho mais de paciência, porque
porque a pessoa sempre foi assim, e sempre a conheci assim. Agora, há outras pessoas que, por exemplo, eu não conheço de lado nenhum e que acontece uma vez e que acontece em outra. E começam a falar mal e começam naquela do não, não, mas tu já deixaste das outras vezes. Como se eu tivesse deixado das outras vezes, entendes? Tivesse sido uma coisa má. Põe as coisas desse ponto, não veem as coisas, como é que eu ia te explicar? Tu deixaste-me da outra vez e agora Agora não parece que me queres. estás parece que me estás a tentar lixar agora, quando da outra vez não quiseste. Mas não é essa a questão, porque para mim os atletas são e têm que ser todos iguais e têm que ser tratados todos da mesma forma. E é assim, quando eu dou a bébia a um, eu sei que tenho de dar a bébia a todos. Agora, há certos tipos de bébias que eu não consigo deixar a todos, porque senão então vai ser uma rebaldaria. Olha, por exemplo, nós temos o caso do VAC do Classic Physique. O Uhum. Classic Physique é uma categoria nova, não é? Foi a última a entrar e que tu tens que saber fazer VAC. E quando saiu a norma internacional em que os atletas têm que fazer VAC, se não são desclassificados, a primeira coisa que eu pensei foi, pá, para não haver o perigo, especialmente competições internacionais, dos meus atletas virem a ser prejudicados, porque, queiramos ou não, nós temos que manter a Federação Nacional o mais equilibrada e próxima da Federação Internacional possível, para que os nossos atletas saibam Bons como é que se tem resultados. que comportar lá, percebes? Ou seja, Sem aqui é dúvida. o panorama internacional, portanto, quanto mais próximo do panorama internacional nós tivermos, melhor, não é? Para os nossos atletas e para nós. Ahm, e eu começo a ver que, assim, o VAC já estava a começar a ser uma coisa assim muito soft, não é? Subtil, Chegavam subtil. lá, faziam 2 segundos de VAC e largavam. Eu comecei a ver que, pronto, se nós fôssemos para um panorama internacional, os nossos poderiam ser penalizados por isso. Então, quando veio a norma de que eles poderiam ser desclassificados por não saberem fazer vácuo, eu falei com o meu pai e, é assim, o que eu propus foi fazer o vácuo nas pesagens. Portanto, a partir de setembro, outubro, começou todos os atletas de Clássico Físico a fazerem o vácuo antes de entrarem para o palco, porque assim não há o perigo de haver um atleta que chega em Bomba. cima do palco e não sabe fazer vácuo. Nas pesagens, se alguém não souber fazer vácuo, não é? Pronto. É assim, se quiser continuar a Bomba. vir em Classic Physique, já vai ser avisado que se fizer aquele vácuo, provavelmente vai ser penalizado. Ah, se, se não quiser ir para Classic Physique, pode ir ao para Culturismo Clássico, se tiver peso altura, ou então para Culturismo, que é só peso. Pronto, e para tentarmos também manter as coisas mais ou menos equilibradas, entendes? Ah, Exatamente. pois, Não, eu vou acompanhando e por isso eu faço perguntas às quais já sei as respostas. Só que não há muita gente a sim, fazer perguntas. O Vítor vai, Vítor Chutes vai falando que há realmente até diferença entre as provas dentro do próprio país. Portanto, mesmo dentro do nosso, nós estávamos a falar da diferença do país, mas mesmo yeah. aqui dentro do país há provas mais bem organizadas do que outras. O Vítor dizia isso e isso é óbvio que é verdade também, não é? E depois diz que vem a velha história inconsciente ou não por ser influenciadores e ter o partido por alguns atletas, isto tem a ver com os juízes. Quando tu, e eu sei que já conseguiste detectar, quando tu detectas que um juiz não gosta ou que gosta demasiado de um atleta, portanto, e que faz consecutivamente, independentemente das classificações dos outros atletas, ele tenta sempre ou prejudica demasiado o atleta ou beneficia demasiado o atleta, e eu sei que tu identificas esses casos. Sim. Como é que tentas resolver sem ser ou como é que resolves que acho que seja uma daquelas perguntas que toda a gente pode querer saber. Pronto. É assim, para eu conseguir de detectar isso e ser ao ponto da pessoa ser afastada, porque isso é o cúmulo, não é? Já aconteceu? Exato. Primeiro, eu tento dar o benefício de uma prova, porque como estava aqui a explicar, assim, nenhum atleta é prejudicado
nem beneficiado por um juiz, porque se meteres uma classificação muito alta é cortado, se meteres uma classificação muito baixa é cortado na mesma, não conta para nada. Portanto, eu, quando detecto alguma coisa, dou o benefício de uma prova, ou seja, vamos para outra prova, vamos tentar ver se, sendo que vou estar muito mais atenta a esse juiz e a esses atletas que posso ou não ver que podem ter alguma coisa com esses juízes ou não. A seguir, se eu realmente verificar, vou falar com esse juiz, ou seja, a sós, e vou tentar perceber, pronto, o que é que se passa, o que é que aconteceu. Vou tentar também, depois dependendo daquilo que ele me disser, também vou tentar falar com o atleta ou com pessoas próximas do atleta para tentar perceber as histórias, porque, pronto, isto há sempre duas versões. Convém, pelo menos, saber e não tentar não tirar partido seja de que lado for, porque, pronto, há casos em que realmente o atleta foi mal educado com o juiz, há casos em que o juiz não teve sequer ligação com o atleta, é uma coisa pessoal já de há anos e que, pronto, é uma maneira bastante estúpida e ingrata de haver ali aquele pãozinho, estás a ver, aquela espicaçar, mas obviamente assim que eu falo com esse juiz, há duas reações. Eu nunca afastei ninguém. Eu simplesmente ponho na mão da pessoa. A pessoa é que tem que saber o que é que quer. Se consegue se controlar ou se não se consegue controlar e sai. Mas isso tem a ver com a pessoa. Porque, obviamente, se eu também não conseguisse ser imparcial e tivesse os meus favoritos de atletas, se calhar provavelmente, ou melhor, era muito, muito provável que o meu pai também me dissesse que ou tu deixas de ter preferidos e passas a ser presidente ou sais de ser presidente, porque obviamente não podes ser as duas coisas. Pronto, e é isso que eu transmito aos meus juízes, que é, tu podes ter os teus problemas, todos nós temos problemas, os atletas também têm problemas, mas os teus problemas não, não são para aqui chamados. Portanto, se tu conseguires separar os teus problemas a partir do momento em que estás de farda e te sentas na mesa, tudo bem. Amigos como dantes, tu fazes o teu trabalho, eu faço o meu trabalho, ninguém te vai chatear por isso. A partir do momento em que tu tens a farda, sentas-te e não consegues distinguir os teus problemas pessoais do teu trabalho profissional, pois vai ser complicado e provavelmente vais ter que sair, porque é assim, quando alguém faz uma asneira, seja um staff, seja um juiz, seja eu, seja o meu pai, seja quem for, isso vai ficar marcado, até mesmo os atletas, isso vai ficar marcado, é para a modalidade. É o normal, exatamente. Vai ficar é para a modalidade, não vai ficar para mim, não vai ficar para o atleta em questão, nem para o juiz, nem para nada. Vai ficar para a modalidade. E se nós estamos a tentar criar uma modalidade com cabeça, tronco e membros e que seja respeitada pela sociedade, então tem que partir exatamente das pessoas mais de cima. Ou seja, direção, juízes e atletas. Portanto, a imagem é importante na estrutura. Mas por falar nisso de cabeça, tronco e membros, o que é que achas, ou qual a tua opinião, não sei, assim uma avaliaçãozinha da separação das federações e da consecutiva guerra que houve, agora está calmo, não é? Também o Covid-19 veio um bocado ajudar aqui para as coisas acalmarem um bocado em várias áreas, mas qual a tua opinião da separação e desta pequena guerra criada aqui nacionalmente, que eu acho que é apenas e só uma luta de egos, né? É a minha opinião sobre isso, passa por ser uma luta de egos forte em que alguém acha que a equipa dele devia ganhar e faz uma birra e monta uma federação, basicamente é isto. Mas qual é a tua opinião sobre isso? Eu sei que estás-te a conter para rir, mas podes rir na boa, tipo, como eu tenho alguns inimigos, eles vão continuar a testar a mim porque sou eu que estou a puxar o conversa, não és tu. Portanto, está tudo bem, estás à vontade para te rir sobre isso. é assim,
Pessoalmente, eu não gosto de falar dos outros porque eu não sei como é que eles funcionam. Hum, Não, assim, também eles não percebo, sinceramente. Nunca tentei perceber. E não é agora que vou tentar perceber. Cada um, eles acham que estão a fazer um bom trabalho e eles, seja lá qual for o trabalho e o objetivo disso, eles estão a fazer a parte deles. Eles supostamente estão em guerra. Eu não estou em guerra com ninguém. Estou aqui para fazer o meu trabalho. Continuo a fazer o meu trabalho. O que se passa lá do outro lado, para mim, tanto me faz, sinceramente, porque lá está, eu tenho que me preocupar é com o meu trabalho. Tenho que me preocupar em continuar a ser e tentar ser o mais coerente possível naquilo que eu faço, que é um trabalho de muita responsabilidade, que é a estatística, que é organizar as provas, tentar manter a qualidade das nossas competições, embora, claro, haja competições em que nós, por muito que tentemos ter a máxima qualidade, não conseguimos devido ao espaço ou devido às pessoas que estão a trabalhar connosco em parceria. Ou os próprios atletas que aparecem para competir. Sim, exatamente, ou pronto, tentar conjugar esse tipo, todos esses fatores juntamente com a minha equipa, do qual eu gosto muito de trabalhar, para tentarmos ter as provas com a máxima qualidade possível, especialmente para os atletas, porque é isso que nós procuramos, ok? Nós precisamos de público, porque o público é onde nós vamos buscar a nossa receita para conseguirmos ajudar os atletas da seleção e todos os outros que nos pedem ajuda e que nós facultamos, mas nós também Isso é um pormenor que eu, no próximo, quando vou convidar o teu pai, como é óbvio, para, talvez para a semana, e isso era uma coisa que eu gostava, eu sei que agora tocaste no assunto, mas eu vou falar com o teu pai, acho que é tipo mais interessante, que é, algumas pessoas que dizem mal da Federação, são pessoas que devem dinheiro à Federação, que são de todos, o dinheiro é de todos da Federação, que pediram ajuda para ir a provas internacionais e não pagaram, e depois andam a dizer mal da Federação e esse dinheiro é de todos, supostamente. Mas essas pessoas depois dizem mal do Vítor, dizem que o Vítor é que roubou dinheiro, mas eles não pagaram. Eu conheço vários casos, vou andando por dentro e conheço vários casos desses, mas bom, não vamos por aí porque isso será uma conversa interessante para ter com o teu pai, para ter com o teu pai, porque o teu pai também tem mais poder de encaixe nisso do que propriamente tu ou eu. Mas isso também é uma coisa que é super interessante dentro da coisa, que é eles pedem ajuda à Federação. Às vezes há pessoal que diz para que é que serve o dinheiro da Federação, e depois pedem ajuda, a Federação ajuda e depois eles ficam a dever, não pagam, não devolvem, não cumprem os requisitos que lhes foi pedido, e é fantástico isso também, né? Tipo, o Zé Maria está aqui a aparecer e está a meter uns bonecos a rir, portanto está-se a rir, porque ele deve saber do que é que estamos a falar, deve saber o que é que estamos a falar e está-se a rir. Mas passa um bocado, essa parte aí é super interessante. Portanto, ou seja, estás a cagar literalmente para a concorrência, se é que se chama concorrência, porque tem objetivos diferentes. Né? Uma coisa é a federação e a outra é uma empresa com um objetivo completamente diferente. Né? É o que eles lhe quiserem chamar. Eu neste momento já nem sequer estou muito preocupada com aquilo que eles lhe querem chamar, porque lá está, para mim não é concorrência, porque o meu objetivo daquilo que eu acho que é o culturismo não é o mesmo que o deles. Portanto, se não é sequer o mesmo objetivo, não pode ser concorrência, porque tu tens concorrência quando o quê? Quando tens uma empresa, ou tens uma instituição, ou tens qualquer coisa que faz o mesmo que tu. E o objetivo deles não é fazer o mesmo que nós. Portanto, a partir daí não é uma concorrência. É alguém que faz eventos, neste caso de culturismo. Eles próprios chamam a isso espetáculo, portanto, definitivamente não é o mesmo que nós, porque eu não chamo as minhas competições espetáculos, eu chamo exatamente competições, portanto, no parâmetro desportivo, e é isso que eu quero, é que o culturismo seja reconhecido novamente, porque já o foi em tempos, quando eu ainda era mesmo muito pequena, ou ainda nem sequer tinha nascido. Nisso eu não posso dizer exatamente, porque pronto, era muito pequeno. Também não lembro das datas, também não sei das datas. Sim, eu acho que isso também é uma cena boa para tu falares com o meu pai.
Porque ele já nessa altura já fazia parte da federação, que por acaso é engraçado porque às vezes eu ouço as pessoas dizem, pois, de onde é que ele veio, não é atleta, não é isto, não é aquilo, então de onde é que ele veio parar ao culturismo? Ok, então ele depois explica quando tu o chamares de onde é que ele veio do culturismo. Se calhar ele já está há mais tempo no culturismo do que muitas dessas pessoas que, não, então de onde é que ele vem do culturismo? Percebes? Aliás, tu sabes, não é? Porque, pronto. Mas é bom nós conversarmos assim, na boa, porque a maioria das pessoas não sabe, né? E às vezes as pessoas fazem, eu ouço comentários e tenho por tendência, normalmente, sempre que há alguma desequilíbrio dentro da nossa federação, porque também existe, e existe opiniões diferentes, porque isso acho que tem a ver com a parte democrática e com a parte de toda a gente poder participar e ter opinião, quando são opiniões que te fazem realmente acrescentam valor. E nós já assistimos a algumas, pelo menos nós, eu e tu, já assistimos a algumas assembleias em que se foi debatido algumas coisas mais quentes, alguns assuntos mais complicados, e acho que sempre conseguimos chegar a um ponto de equilíbrio sensato para o bem da modalidade e não para o bem ou para o meu, ou para o teu, ou para o A, ou B, ou C, e tentar um ponto de equilíbrio, e acho que isso o teu pai tem sempre tem essa vantagem. E a verdade é que a maioria das pessoas fazem às vezes questões sobre o teu pai, essencialmente, né? Sobre o Vítor, e eu tenho uma posição política, na maioria das vezes, de apoio ao Vítor, né? Quase sempre, até quando agora com a separação das federações houve uma certa pressão de 2 ou 3 equipas a querer tentar sair para descapitalizar a IFBB e ela poder, de certa forma, patinar. Eu sempre mostrei e mostro, claramente, tipo, o meu apoio ao Vítor, porque, para já, porque estou por dentro, ao teu pai, porque estou por dentro, porque sei da forma, e também sei que se fosse outra pessoa, qualquer outra pessoa, para o lugar do teu pai, provavelmente tínhamos federação para quê? Tipo, 2 meses? Achas que aguentava? É assim, está-se a ver aquilo que se está a acontecer do outro lado, embora eles não sejam uma federação e sejam, neste caso, um grupo privado. Obviamente, isto é tudo muito complicado, porque, tal como tu estavas a dizer, isto não pode ser para mim, não pode ser para o meu pai, não pode ser para ti, não pode ser. Não pode ser. Ou seja, não pode ser para uma pessoa, tem que ser para um coletivo. Tem que ser para além de ser para um coletivo, temos que estar a pensar sempre nos atletas, porque são esses que são a base da nossa instituição. Obviamente toda a gente tem egos, obviamente toda a gente quer ganhar, toda a gente faz sacrifícios, toda a gente acha que estava melhor do que o outro. E sim, isto é muito complicado, nem sempre é fácil de gerir. Uma das coisas que eu costumo dizer quando entra alguém novo para a federação e tem ligações com algum atleta, neste caso namorados, esposos ou irmãos, filhos ou enteados, é tentar sempre que aquilo que se passa na federação não me levem para casa, ou seja, tentar distanciar as coisas um bocado em casa, porque eu tenho isso em casa e eu sei o que é ser complicado às vezes alguma coisa não correr bem e nós discutirmos um com o outro por isso, porque nós queremos o melhor, eu quero o melhor, ele quer o melhor e obviamente às vezes é complicado não conseguirmos ter o melhor e ultrapassarmos isso em casa, porque nós estamos juntos sempre, entendes? Para além da federação, que é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, nós temos o nosso trabalho, nós temos 2 empresas. Bom ponto de toque. Pois, nós temos 2 empresas de telecomunicações, ou seja, não tem nada a ver com isto. Temos um ginásiozinho, sim, aqui em Sines, que também já vieste cá a treinar, tu sabes, não é? Já fizeste vídeos lá. Normalmente quem está no ginásio é a minha mãe, praticamente sempre.
Ah, eu vou dando uma ajuda quando é necessário, assim como o meu pai, mas é assim, neste momento nós temos duas empresas, de telecomunicações, que com isto tudo, as telecomunicações são essenciais para as pessoas, portanto, assim, tudo o que tem havido de manutenções, novas instalações, e problemas, neste caso aqui, do nosso território, que o nosso território é desde Grândola até Olhão, toda a margem sul e litoral é nossa, portanto, todo esse território está entregue a nós, a duas empresazinhas, não é? Com dois gerentes, que neste caso é o meu pai e o meu tio, e são eles é que estão a fazer tudo. Portanto, nós não vivemos da federação. Lamento a todas as pessoas que espalham isso, e Exatamente, isso é exatamente. É lamento outra. imenso, lamento imenso agora ter estragado aqui um bocado pronto, Ou seja, tenho de ter pagado isso. o negócio de família não é a federação. Não, o negócio de família é telecomunicações, que dá imenso trabalho, porque nós somos, uma das nossas empresas é a PMM Líder, PLM Líder, pronto. São empresas que neste momento faturam bastante e pronto, também têm bastantes gastos. Temos perto de 70 empregados. Estamos a contratar gente neste momento porque, como o nosso trabalho agora está a aumentar com as operadoras, nós tivemos que colocar mais gente para técnico. Não contratam culturistas, vocês? Se forem técnicos, nós temos dois atletas nossos que trabalham em telecomunicações também, por acaso. Eu estava a brincar. Atenção. Mas eu acho que eles são de loja. Eu acho que eles são de lojas, não são da For um parte culturista, não técnica. pode andar na rua e a carregar cabos, que isso é cansativo e desgasta a massa muscular, né? Fica lógico. Não podes. É assim, O culturista não pode trabalhar assim à toa, né? tendo em conta que agora nós estamos a ficar com a parte dos exteriores também, não sei até que ponto é que os músculos não iam ajudar a estar a puxar cabos debaixo do sol. No trabalho podia ter vantagens, mas no atleta não, né? É lógico que não tinha. E no atleta obviamente não ia ter vantagens porque é um trabalho até bastante cansativo. Eu não sei se conheces Sim. aqui, tens IFBB-MS, sabes quem é? Sei, é a Federação é uma federação brasileira, MS Mato Grosso, acho eu. Alguém pergunta, eles mandam cumprimentos para ti e depois dizem, Duda, o que dizer de a NPC usar a sigla IFBB? Isso é uma coisa que já está mais do que. Olha, estás a ver? O Ricardo afinal é técnico e atleta e a esposa dele tem uma loja, acho eu. Está aqui, Ricardo Catarro está a dizer isso, que sou técnico. Exato. Pronto. Eu estava a brincar, Mato Grosso, olha, IFBB, Mato Grosso. Vês como eu sabia? É assim, isso é uma coisa que não há muito a fazer, porque é assim, o verdadeiro motivo por o qual a NPC acabou por se separar, ou neste caso, pedir o divórcio da IFBB foi que eles na América queriam controlar aquilo. Mas obviamente, se nós queremos reconhecimentos, se nós queremos ir por outro caminho, que não os dos espetáculos, nós temos que cumprir regras, não é? Temos que estar associados a federações, a outras federações que complementam a nossa, como por exemplo a UADA, que é a a Associação do Antidoping, e pronto. Nós temos que cumprir isso por muito que seja chato isso ser assim, porque obviamente nós temos que pagar cotas, temos que cumprir uma série de regras e pronto, como é normal quando tu vives em sociedade e tens que viver com as leis que que estão a dirigir no teu país. E nós que queremos, nós como IFBB, nós queremos reconhecimento, queremos que o culturismo seja reconhecido como o desporto que é, e para isso
nós temos que estar dentro das autoridades do desporto. E eles não querem isso, não queriam isso. Pronto, então decidiram que eles é que queriam mandar e foi uma grande confusão e eles acabaram por sair. Foi uma decisão unânime, porque nós também não. Pronto, se eles estavam com tanta má vontade, ok, então vá à vossa vida. A única coisa que me faz confusão é quando tu te divorcias, tu tiras o teu nome, certo? Portanto, a única coisa que me faz confusão é se tu te divorciaste, não devias de assumir a tua identidade de solteiro e não o teu nome de casado. Sim, eu consigo perceber. O Zé Maria diz que nem sempre se ouve bem quando eu falo, se calhar porque estou a falar longe do telefone. Pois, Vou-me afastando. Olha, o Ruizinho entrou agora e está a dizer um olá. A parte da federação diz que Duda é Neshi, árbitro internacional, sim, diretor de Mato Grosso, pronto, ele já se identificou. O Nuno Batista, porque é uma pessoa que sabes que eu acho que sabes quem é, não é? Sabes sim, que sim. chamas-lhe Foi nomes, o, tu chamas-lhe nomes, foi não o, sei. foi Diz, o diz. produtor, foi o produtor aqui no meu quarto, porque eu antes de pronto, ligar isto, tive que fazer todos os pormenores com ele, porque ele, pronto, estava muito preocupado, porque ele achava que iam-me fazer, assim, perguntas que normalmente não, não perguntariam. Ah, Acho que o pessoal está a começar a interagir agora quase no fim. O Nuno até está a dizer para nós fazermos mais 30 minutos de direto. Eu vou esticar aqui mais um bocadinho, porque na verdade é assim, eu estou aqui tipo a fazer, eu estou meio a desconversar, mas tu estás a conversar a sério, tipo, ou seja, eu estou a tentar trazer brincadeira para o assunto e tu estás sempre a conversar a sério, mas tu também és mais sério do que eu percebo isso. Mas a verdade é que as pessoas começam a entrar agora, tipo, aqui já começa a haver uma pergunta ou outra mais técnica e o pessoal está a começar a entrar e a perceber que pode conversar. E depois, por exemplo, o Nuno Batista, que é o que eu estava-te a dizer, que eu estava a dizer que tu chamas no nome super engraçado, tu e o teu pai, acho que são os dois que te chamam nomes que fazem um bocado de bullying, assim, por causa da forma física dele. E ele diz, o Circo do Soleil também tem excelentes atletas e não são considerados de desporto. Portanto, ele estava aqui a fazer uma indireta que eu não li. E depois também temos aqui o Luís Veiga que diz: o pessoal pensa que é subvenção e não um apoio, ou seja, que o pessoal que contribui com algum dinheiro ou com alguma coisa para a federação acha, dentro da nossa conversa de há bocado, acha que é uma subvenção e que não é um apoio, não é uma mais-valia, acham sempre que para dar alguma coisa tem que receber em troca, né? E exato. havia aqui também um atleta que é o Albarran 99 e ele diz: boa noite, qual é os padrões, aspecto ideal que procuram num físico, clássico físico, quando estão a julgar em cima do palco? Eu vou desligar e vou-te chamar outra vez e a gente acaba esta pergunta depois a seguir, quando eu vou-te chamar outra vez, ok? Porque vai acabar Ok, o tempo. Eu desligo e já te chamo outra vez, está ok. bem? Então vamos Está seguir bem, aqui está no nosso, bem. seguimos aqui no nosso direto para aí mais meia hora, 20 minutos, meia hora. Eu ainda não jantei, mas bora lá, aqui estamos a falar de. A Duda está a ser séria nas respostas e está a falar a sério. É assunto Eu que. pensei que era a sério. Eu pensei que era a sério. Não, é sério, mas eu estou sempre a tentar desmobilizar e tu levas sempre para a linha das respostas politicamente corretas e certinhas, como é normal. Vou desligar e vou-te chamar já a seguir, está bem? Até já. Tá, até já. Vou lá aqui a paragem, mas vamos aqui retomar do outro lado. Outra vez, para ver se o pessoal se liga e depois de terminar aqui a nossa entrevista. Ora, vamos lá, a ver se a Duda entra. Oi, já cá está. Vamos chamá-la. Olá, Tá. boa noite, bem-vinda. Então estávamos a responder àquela pergunta que era o que é que se procura, o que é que se pretende num clássico físico? É assim, como todos sabem, ou deviam de saber, Classic Physique tem a questão de peso e altura. O que é que difere o Classic Physique do culturismo clássico?
para além da tanga, que neste caso o Classic Physique é uma sunga e não uma tanga, como acontece no culturismo clássico. Os pesos do Classic Physique são maiores. Ou seja, há mais proporção a peso perante a altura do atleta. É assim, aquilo que é pedido num corpo de um atleta de Classic Physique convém ser o mesmo que é pedido de forma genérica das outras modalidades, que é a simetria, a proporção, a qualidade barra saúde, ou seja, convém ter uma qualidade equivalente à saúde que o atleta tem. Não queremos atletas a morrer em cima do palco, lamento. Não queremos loucuras. Todos os atletas que tiverem muito bons, mas que não se aguentarem em cima do palco, esses sim são desclassificados e são levados para fora do palco, como já aconteceu, porque nós não queremos atletas a passar mal em cima do palco. Isto é para ser um desporto, não é para ser uma competição e morrerem a seguir. Longevidade. Exatamente, até porque nós temos muitas categorias, exatamente porque um atleta, se quiser, pode evoluir na sua carreira de atleta, ou seja, tu podes começar como um men's físico e acabar como um culturismo, ou como um culturismo clássico, não precisas de ficar eternamente preso a um men's físico ou entrar logo diretamente para um culturismo ou para um clássico físico ou um culturismo clássico. Tu tens essa abertura, os atletas podem ir evoluindo, embora, obviamente, por exemplo, há atletas que já desenvolvem muito algumas partes do corpo e isso ajuda a que eles entrem diretamente, por exemplo, para uma categoria, como acontece, por exemplo, com as raparigas, que em vez de fazerem logo biquíni, começarem com biquíni, entram logo para o wellness devido a terem uma coxa e um glúteo mais desenvolvido. Portanto, não há muita coisa que se diga que é um ponto que... não, é aquele especificamente que faz com que uma pessoa seja um bom clássico físico ou uma boa biquíni ou outro atleta de outra modalidade. O importante é que o atleta tenha saúde e que o atleta não tenha pressa de chegar aos seus objetivos, porque nem Roma se fez num dia, quanto mais. E eu acho que isso é uma coisa que também preocupa muito a federação, tanto nacional como internacional, que é os atletas querem tudo muito rápido. Os atletas têm que ver que isto... A nossa sociedade hoje em dia está tudo... Quer dizer, agora com o Covid-19 acalmou Agora acalmou um bocado, sim. Acalmou um bocado, mas no geral as pessoas todas, né, até no meu trabalho, chegam ao pé de mim e querem perder 15 quilos em 2 dias ou 3. Era perfeito, não é? Tipo, mesmo que eu cobrasse 1000€, se fosse possível, era perfeito para eles. Eles faziam um esforço. E para ti? E não é, sim, para mim era ótimo, né? Se eu pudesse cobrar esse dinheiro versus esse resultado. Mas mesmo as pessoas predispunham-se a isso. Tens aqui um atleta que é o Josiel Bard Athletic, diz: boa noite, Duda, adoro, sempre simpático e paciente. Fantástico, gosto deste comentário. Deve estar engraxado, de certeza, não é? Basicamente. É Eli Ferreira, é obrigatório fazer todas as poses compulsórias, inclusive o VAC abdominal. Portanto, isto é um complexo, aquilo que estavas a falar do clássico físico, portanto tens que fazer todas, inclusive o VAC, né? Já tínhamos falado sobre isso, que até se não conseguires fazer pode ser desclassificado. Sim, internacionalmente sim, e já houve provas em que isso aconteceu, que, por exemplo, houve uma competição que, como a maior parte dos atletas não conseguiam fazer vácuo, então o que é que se resolveu? Os atletas saíram todos do palco e dividiu-se os atletas pelas categorias, e então quem sabia fazer vácuo ficou em Classic Physique, quem não conseguia fazer, então ingressou nas outras categorias para que se mantesse a categoria neste caso. Ok. O Carlos, que
está no Luxemburgo, só para encaixar aqui a cena. Não sei, acho que não és capaz de não conseguir, não sei se sabes quem é. Diz, boa noite. Em uma prova em que dois atletas estejam muito equivalentes, só que depois ele aqui contradiz-se um bocadinho. Se é muito equivalentes, não há esta diferença. Mas um mais volumoso e o outro mais seco, dentro da mesma categoria, o que é mais valorizado? Isso é uma coisa pessoal do juiz. Como toda a gente sabe, o culturismo é uma modalidade, para além de toda a dificuldade que já tem acrescida, não é? É um desporto subjetivo, ou seja, aquilo que é bonito para mim pode não ser bonito para os outros juízes que estão na mesa. Normalmente o que é que acontece? Quando é a ronda do corpo, se eles estão muito equiparados, o que vai permanecer, o que vai acabar por permanecer é o gosto pessoal do juiz. Ou seja, se um juiz gostar de um corpo mais volumoso, vai então colocar o atleta em primeiro, aquele que é mais volumoso, e o outro que é mais seco vazio em segundo. Se for um juiz que gosta mais de um corpo vazio e seco, vai colocar esse em primeiro e o outro em segundo. Depois disto, Desculpa. vai ser, não faz mal. E depois isto, para a estatística, que é onde se vê quem é que ficou em primeiro ou não, pode dar-se o caso então de ser um empate, quase nunca acontece, pronto, no caso de acontecer um empate, vai à rotina, ou seja, vão desempatar pela rotina, aquele que fizer a rotina melhor e que tiver, neste caso, menos pontos é aquele que vai ganhar. E se não houver rotina, ou melhor, neste caso, se houver rotina, mas que se houver uma discrepância, normalmente a discrepância é muito pouca. Neste caso é 1 ponto ou 2, não mais do que isso. Porque neste caso é a média dos juízes. Ou seja, em vez de termos os 7 juízes, há um deles que vai preferir sempre o mais volumoso, ou neste caso, vai haver sempre mais que vão preferir o volumoso do que o seco. É nesse sentido. Claro que depois podem ir à rotina e isto trocar de novo, porque como a rotina vale, pode acontecer o caso de, ok, todos preferiram o mais volumoso, ou neste caso, a grande parte preferiu o volumoso. Tem 1 ponto ou 2 de diferença. Vão à rotina, mas o que estava mais seco e vazio fez uma rotina melhor do que o volumoso. O vazio poderá ter uma melhor classificação na rotina e isto poderá fazer com que Isso aconteceu-me a mim, não. Aconteceu ao Joffrey no Campeonato do Mundo, em que podia ter ficado mais bem classificado. Eles tentaram, ele tinha um bocadinho de ginecomastia, eles puxaram-no para trás e depois que a coreografia voltou para a frente outra vez. E se não tivesse tido a ginecomastia, provavelmente tinha ganho. Mas isso acontece, ok? O pessoal às vezes são pequenos pormenores, as pessoas não estão por dentro e depois acabam por não perceber. Lá está. Depois há aquela parte do fui roubado e não sabes porquê. Não foste roubado, tinhas um ponto negativo e que era fácil de identificar. O Nuno pergunta uma coisa interessante, que é, os atletas podem ter acesso às classificações? Sim, as classificações não são secretas e todos os juízes sabem isso. Ou seja, não há classificações secretas. Então aqueles juízes, quando os atletas vão ter com eles, o atleta ficou em quinto, eram 6 atletas. E depois o atleta vai ter com o juiz e o juiz, para sair de fininho e ficar bacana na fotografia, não tem tomates para assumir que meteu o atleta também em quarto ou em quinto e diz, pá, eu não sei porque eu a ti pus-te em primeiro. E desmarca-se, esse juiz pode ser apanhado na curva. Muitas vezes acontece, porque os atletas a seguir o que é que fazem? Os atletas começam a fazer contas e começam a ver que há qualquer coisa que não está bem. Primeira coisa que eles pensam logo, a pessoa que está na estatística ou que está na mesa prejudicou-me, que sou eu. Então manda-me um e-mail a pedir as classificações, ao qual eu faço todo o gosto de mandar. Aliás, eu já mandei classificações detalhadas, já mandei relatórios. Se algum atleta mandar um e-mail a perguntar, a pedir o que é a opinião dos juízes em relação a ele, eu também faço isso. Eu, como presidente, faço isso, que é, tenho um grupo com todos os meus juízes em que meto a foto do atleta e o dorsal e digo, este atleta quer saber qual é que foi a classificação, o que é que vocês acharam dele? Pronto.
O que é que eu faço? Eu recolho todas as opiniões dos juízes, faço, neste caso, os pontos positivos e os pontos negativos que foram encontrados e envio o atleta. Ah, a partir daqui, pronto, convém o atleta saber olhar para aquilo e melhorar os pontos negativos e manter os pontos, melhorar os pontos negativos e manter os pontos positivos que lhe foram colocados, que lhe foram atribuídos. Um, Porquê é que as classificações detalhadas, ou seja, de cada juiz, não são publicadas? Exatamente pela questão de nós estarmos a falar há bocado, que é o quê? Os atletas e os preparadores, às vezes nem é muito os atletas, é mais os preparadores, olham para aquilo, epá, e não sei, acontece qualquer coisa e vão buscar teorias, conspirações e cenas estranhas que eu não te sei explicar e tiram conclusões precipitadas sobre as coisas. E depois, se tirassem conclusões precipitadas, mas viessem perguntar, e eu teria todo o gosto de explicar, mas não. O primeiro instinto é tirar conclusões precipitadas e ir para as redes sociais fazer escândalo. Eu não gosto de redes sociais, até porque tu sabes, pronto, que eu até não estava muito na onda de vir Participar. daqui falar, não é? Que isto não é muito a minha cena, não gosto muito de me expor. Portanto, quando alguém vai para uma rede social se expor, eu fico logo assim meio torta com essa pessoa no sentido em que nós somos todos adultos, portanto acho que devíamos de poder falar uns com os outros. Se alguma coisa incomodar alguém, nós ficamos sempre lá mais do que uma hora a arrumar todas as nossas coisas na competição, portanto toda a gente tem o à vontade para vir à mesa falar. Muitos não fazem isso porque, e eu já tive pessoas que fizeram isso, que são pessoas de valor que no momento ficaram chateadas e resolveram não vir falar logo comigo, ou seja, esperaram um dia, viram fotos, ficaram a pensar naquilo e então, quando já estavam mais calmos, vieram falar, tudo lhes foi explicado, até acabaram por me ligar e tudo. Tivemos uma conversa telefonicamente ou escrita, do qual todas as dúvidas que eles tinham eu disponibilizei para eles e pá, não foi nada de especial, não aconteceu nada, não foram fazer escândalos para as redes sociais, ficaram com a opinião deles. Geralmente essas pessoas também são aquelas que acabam por melhorar, porque são as que sabem ouvir. E aqui é assim, há muita gente que, ai não, mas eu faço isto é para me superar a mim mesmo. Mas quando alguém lhes diz que, ok, então tens que te superar neste aspecto, não, mas não é nesse aspecto que eu quero é no outro. Ok, mas no outro tu já estás top, já não precisas melhorar. Se precisas melhorar é no outro. Pronto, há que também ter esta. Os atletas também precisam ter esta receptividade, tal como os preparadores, porque às vezes. Quer dizer, eu deixei de falar com preparadores porque percebi rapidamente que aquilo que eu dizia aos preparadores, os preparadores percebiam na minha cara e a seguir levantavam-se e iam falar ao atleta exatamente o contrário daquilo que eu tinha dito. Sabes que é comum, eu sou preparador, né? Tipo, mas ou tenho sido, preparador, este ano se calhar não vou ser. Tenho o. É comum os preparadores desmarcarem-se da culpa. O Zé Maria até diz, a culpa é sempre dos júris, quando estávamos a falar há bocado, ele recente colocou aqui, a culpa é sempre dos júris. É mais fácil ser dos júris do que ser nossa. Mas normalmente há uma tendência dos preparadores, e eu já percebi isso, primeiro, não tem, e a maioria deles, não tem qualquer tipo de capacidade de análise de culturismo em si, porque a partir do momento em que tem um atleta em cima do palco, a capacidade de análise deles passa para zero. Não conseguem tirar partido e observar a beleza da prova em si e ver a prova sem estar a ver que o atleta deles é melhor do que os outros. Se realmente for, ok. Se realmente não for, não está ok. Mas pronto. Deixam de ter essa capacidade. E, curiosamente, alguns dos melhores, ou considerados os melhores preparadores nacionais, têm esse defeito. E eles acabam por não ter capacidade de análise, que eu acho que até lhes prejudica depois o trabalho deles, porque se não tiveres capacidade de análise não consegues ajudar os teus atletas a melhorar. Além disso,
a maioria deles, estamos aqui a falar agora quase como se tu também fosses preparador, a maioria deles, o que acontece é que os atletas é muito difícil arranjar atletas em Portugal que vão progredindo. A maioria deles até acontece exatamente o contrário. Precisamente, se calhar, por causa disto. Porque os próprios preparadores não conseguem identificar os erros. É óbvio que eu não posso estar a apontar os erros a um atleta meu no dia da prova. Não é? Tem que trabalhar esse tem que ser trabalhado depois, identificar, temos que melhorar este e este ponto, porque se queremos superar. Mas acho que a maioria dos preparadores, e talvez em Portugal acontece muito, não tem essa capacidade. E têm atitudes muito pouco bonitas de se terem, se quer seja para o desporto, quer ser para a imagem deles, quer seja para os atletas, e descartam toda a possível responsabilidade e envolvência no processo, dizendo que foste roubado, ou foste prejudicado, ou os juízes são assim, ou beneficiaram os atletas do Edgar, por exemplo, ou beneficiaram não sei o quê, que às vezes os meus atletas ficam em quarto ou quinto, mas foram beneficiados também, não é? Tipo, acabaram, tu foste é do Edgar. E eu já ouvi histórias, já ouvi um gajo dizer, este gajo só ganhou porque é atleta do Edgar, e eu olhar e dizer-lhe, olha, esse atleta não é meu. Tipo, fala aí com o preparador dele que não tem nada a ver com isso. Então é um bocado tipo aquilo que está mecanizado. Mas penso que será talvez um dos maiores erros, é a maioria dos preparadores não saber identificar, isto tal e qual como estavas a dizer, não saber identificar os erros, ou seja, não sabem ver culturismo, não sabem analisar de forma isenta. Tipo, para que pagas? Mas também a maioria dos preparadores não faz isso, não é? Tu deves Sim, pagar provas e deves ir ver provas, não é? Mesmo, eu não sou um bom espectador de nenhum desporto. Detesto ver futebol, não consigo ver quem é que vê Fórmula 1, um gajo não consigo perceber, não consigo ver ténis, acho que é uma seca do caraças, o gajo a mandar a bola lá para o outro. Até o nosso desporto, se eu não tiver uma ligação às pessoas que estão em cima do palco, tenho uma certa dificuldade em assistir. Mas se eu quero evoluir enquanto observador, eu tenho que assistir. E tenho que aprender a ver, a comparar e ver os problemas. E acho que a maioria dos nossos preparadores aqui em Portugal, e até posso estar a falar contra mim, nós temos pouco hábito de assistir a provas, de ir fora do nosso país, ver as provas e ter capacidade de ser isentos. No fundo, com esta conversa, estou quase a pedir-te uma análise aos preparadores nacionais. É assim, como tu disseste, eu não percebo nada de preparações. Não é a minha área, não quero que seja a minha área, porque não é uma coisa que eu queira sequer perceber neste momento, e não quero. Porquê? Porque eu acho que também com o cargo, não é, que eu tenho, se eu percebesse alguma coisa disso, também ia ser acusada de, ai não, mas ela também percebe, portanto ela sabe qualquer coisa. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu quero ver atletas em cima do palco com saúde, bem dispostos e que sem sintomas de doenças, sejam elas quais forem. E isto eu quando alguém vem iniciar, ou por exemplo, eu às vezes falo com atletas e eu agora estou a dizer a todos, e também era uma coisa boa para os preparadores, que é, vão fazer o teste de juiz, porque a partir do momento em que tu sentas o teu rabinho lá, a partir do momento em que tu assinas um papel em que tu tiveste que analisar o teu atleta e os outros, a tua mentalidade começa a mudar e tu começas a ter muito mais controle na língua. Os preparadores acontece isso e pronto, tu sabes o que é que já aconteceu no passado e o que é que aconteceu, que foi que tudo muito bem, fizemos testes, mas metemos lá o rabinho alguma vez? Não metemos. Mandamos para lá mulheres, mandamos para lá enteadas, mandamos para lá outras pessoas. Que... Isso de mandar para lá as mulheres é uma boca para mim, eu estou a perceber. Não, mas a tua mulher é porreira. A tua mulher está fixe. Mas é para, assim, mim, para mim é a boca das mulheres e o dos filhos é para o Zé Maria. Eu estou a perceber. Olha, nem me lembro. Sim, também pode. Está a ver. Ele está a ver. Ele está a ver. E neste caso para o Rebolo também, porque o André também. Pois é, o André também é. Mas é assim, essas pessoas, não quer dizer que essas pessoas sejam más a fazer o seu trabalho, porque não são, porque são pessoas que nasceram dentro disto. E é bom ter pessoas que, tal como eu, nascemos dentro disto, ou seja, não somos atletas, não somos preparadores, mas vivemos dentro disto e sabemos apreciar o culturismo e sabemos o que é que estamos ali a fazer. Isto é bom.
Concordo e com isto. A questão é, se houver algum problema e for preciso tu ires para lá, tu ou uma dessas pessoas não vão, descartam-se, porque não querem ir para lá, porque não querem ir assinar papelinhos e dizer realmente aquilo que acham. Eu tenho medo, é assim, se me pedissem para ir, eu tinha medo de não saber preencher as folhas, como alguns. Tinha medo de passar por essa vergonha de não conseguir colocar os números por ordem crescente ou decrescente, que também há juízes que também não sabem, né? Juízes, salvo seja, porque essas pessoas, obviamente, nunca chegam a ser juízes, obviamente. Mas para os atletas também é muito interessante irem também. Não quer dizer que queiram ser, é o que eu digo a todos. Eu sei que vocês não querem vir a juizar e não querem ser juízes agora. Mas vocês, quando estão na perspectiva do juiz, vocês vão ver coisas que, por exemplo, as vossas pessoas associadas à vossa equipa, por exemplo, a Ruth, ou o Zé Monteiro, ou o Jorge Lopes, ou o Paulo do Canidelo, estão constantemente a dizer aquele atleta está a pousar mal, aquele atleta está a fazer isto e não devia de fazer, e eles falam com as pessoas e dizem estavas a pousar mal. E os atletas dizem sempre não, mas eu estava a ensinar exatamente como me ensinaram. Mas não estão. E nota-se perfeitamente quando um atleta, por exemplo, anda em cima do palco e tenta esconder. Então, também para a próxima vez tens que ser tu. Para me veres aqui a criar. Os atletas dizem sempre que não fazem as coisas e fazem. E isso nota-se quando um atleta entra em cima de um palco com algum tipo de defeito ou com alguma apreensão a qualquer coisa ou nervosismo, nota-se. Nós vemos logo automaticamente que aquele atleta não está a sentir-se à vontade. E é por isso é que também faz muita confusão haver atletas que querem ir a uma prova e a primeira prova que eles vão, eles querem ganhar. E isto é um bocado complicado, porque eles estão a competir contra pessoas que há umas que estão a competir há mais tempo do que eles têm de vida. E isso acontece agora porque nós temos atletas com 17, 16 anos, 18 e às vezes vão competir com pessoas que já começaram a competir com a idade deles. Têm N provas, têm todo o tipo de palcos, seja nacional, seja regional, seja internacional. Eu em 2007 competi com o Rebolo, eu tinha 22 ou 23 anos, eu tinha tantos anos de vida quanto o Rebolo tinha a treinar. Exatamente, pronto. Não a competir, porque ele teve ali uma fase que não competia, mas eram os mesmos anos que ele já treinava naquela altura. Agora pronto. Se calhar igual, né? Deve ter os mesmos anos que ele treina, porque eu estou vivo na mesma. Mas é tipo, olha, o Helder Henriques, que está nos Estados Unidos, no Facebook, e eu não tenho estado a atualizar o Facebook, diz, concordo com os regulamentos da Federação pensando no atleta e não só no show. Congrats, gostei de ouvir a informação da senhora Duda. Da senhora Duda é fixe, é? Senhora é bacana. Era porreiro, mas era porreiro tipo aí há uns tempos atrás. Agora já não, porque agora já começo-me a sentir velha mesmo. Senhora já é uma pena. O Gonçalo... Diz. Sabes quando eu comecei nisto? Eu era uma pirralha para aí com 9 anos ou 10. Eu lembro-me de tu andas a brincar nas provas. O que está a acontecer ao meu filho agora, acontecia contigo. O que é bem chato, para mim, porque estou a ver que estou a ficar velho, estás a ver? Mas era exatamente isso que acontecia, estás a ver? Então, quando às vezes aparecem aqueles rapazinhos de 16 anos, ou por exemplo de 17 anos, em que eu tenho que lhes mandar a declaração para os pais assinarem, quer dizer, como autorizem eles a ir, eu ponho-me assim, oh meu Deus, eu estou a ficar mesmo velha, isto não dá. O Gonçalo pergunta assim, já houve alguma classificação que tenha sido alterada pós-prova devido aos juízes serem pressionados? Isto não existe. Não. Não existe. As classificações, a partir do momento em que são introduzidas no computador, nem que o computador vá abaixo. Liga-se outro computador e... Faz-te à mão. Já. Quando eu fui a minha primeira prova na China, o meu computador, a meio da competição, Covid-19. Atenção que o programa atualiza automaticamente, felizmente.
a meio da competição, diz-me que a sorte é que nós fizemos uma pausa. Nós fizemos uma pausa e ele de repente diz-me assim: tenho uma atualização, vou fazer a atualização. E fez. Eu suei de sítios que eu não sabia que se suava. Eu só, eu até dou graças por nessa competição o meu pai ter ido comigo. Porque eu só dizia ao meu pai: calma, isto vai correr tudo bem, isto vai correr tudo bem. Mas eu sabia no meu interior que isto não vai correr tudo bem. Se isto não começa-me a funcionar, eu estou completamente lixada. Porque até ele dar a atualização, oh meu Deus, o que é que foi aquilo? Isso é, eu detesto que essa merda me aconteça quando estou a trabalhar. Espero que por ali logo 20 minutos. Portanto, isto é impossível de alterar resultados. Muito boa colocação do Edgar Gomes, ok. Oi, peraí que há aqui perguntas. O Sr. Hugo Ferraz, que tu deves saber, diz: e o teste de júri não é nada fácil e o peso é bem pesado, nem todos são feitos para esse cargo. Respeito reconhecendo o cargo, parabéns a todos. Isso é o Hugo, ele já fez o curso. O Ruizinho, acho que sabes quem é, não é? Deves saber. Acho que sim, acho que sim. Sabes quem é? A excelente explicação que o Edgar deu resulta no fim que uma prova que ainda não aconteceu já tem à partida 4, 5 vencedores. É normal isso, não é? O Zé Maria, o Miguel, na boa, já lá tive, ok, Edgar. Um bom árbitro tem que ter feeling, muito bem colocado a sua colocação. Isto é o pessoal lá do Mato Grosso. Tenho umas fotos fixas da Duda nessa altura, portanto, deve ser quando eras pequenina, não é? Quem? O Nuno Batista diz: qual o ponto em que os nossos atletas mais poderiam evoluir? Homens, poses e rotinas. Acho que é aquilo que nós continuamos. Que homens? Sim, nos homens isso. As mulheres não têm a rotina tirando. Eu pensei que tivessem que evoluir como homens. Não. Acha? Não. Não. A Duda não disse isto, eles têm que evoluir como homens. Não estou a perceber. Mas olha que fazia falta. Eu não sei se é uma coisa transversal, e tenho aqui agora, está aqui o Rui, está aqui mais o pessoal que está aqui ligado à coisa. Não sei se é alguma coisa que tem a ver com a utilização de algum suplemento especial. No culturismo há muita malta com falta de tomates. Não é só no culturismo, filho. Eu acho que há em todo o lado. É? Eu acho que há, sim, acho que não é só no. Eu sou eu que passo demasiado tempo no culturismo, é isso? Sim, eu acho que sim. Acho que tens que abrir horizontes. Se fores. Tem que ir para outras áreas. Sim, tens que ver noutras áreas, sim. Mas sim, nos nossos atletas masculinos, eu acho que aquilo que noto que eles precisam de melhorar mais é as poses e a rotina. Talvez por culpa, e isso tenha sido uma coisa, pronto, interna, nossa da Federação, porque como tu sabes, de antes nós não classificávamos as rotinas, e eu acho que tarde demais é que começámos a classificar. Embora os rapazinhos novos que estão a começar agora já vêm com outra mentalidade. Mas, precisamos de melhorar isso, porque eu vejo que lá fora o nível de rotinas e de à vontade a fazer poses e de uma pose para a outra e de aspecto em cima do palco e de ambiente em cima do palco, nós ainda... A apresentação geral, não é? Sim, na apresentação geral nós ainda ficamos assim aquém. Nas meninas também acaba por ser isso um bocadinho, a apresentação delas no palco, a calma que elas têm que transmitir em cima do palco, a maneira como elas andam, os saltos altos, também estamos assim um bocado mais fraquinhos nesse aspecto. Claro que depois levamos, por exemplo, com rapariguinhas do leste, todas bonequinhas, que andam de saltos todos os dias, que treinam mais poses do que treinam no ginásio. Claro que depois nós, por muito bom físico que nós tenhamos, nós vamos sempre acabar por perder ali, né, nesse aspecto. E há uma coisa que, e tu sabes, porque tens ido já foste para aí a mais do dobro de provas internacionais que eu, mas há uma coisa que é interessante e a maioria do pessoal não sabe. E tocaste numa cena que é porreira, porque a maioria das pessoas, eu às vezes passo isso para os meus atletas e não é fácil deles perceberem. Tu disseste uma coisa interessante que é a pessoal de leste, as miúdas de leste, essencialmente as de biquíni,
treinam mais as poses do que treinam no ginásio. Porque nós quando as vimos fora do palco, ou no hotel, ou no refeitório, no restaurante, São modelos. ou mesmo no backstage, né, às vezes, um gajo fica a pensar, esta gaja competiria em quê? Em nada, tipo, é impossível. E depois vês-as no palco, a mesma, e percebes que é a mesma por causa das pessoas que estão com ela, e ficas a pensar, tipo, o que é que aconteceu aqui? Não é? O trabalho deles, o trabalho de quem está no biquíni é tipo, nesse aspecto da imagem e da apresentação, é tipo espetacular, é fora do contexto completamente. Mas já acontece também, por exemplo, com body fitness e com culturismo. Porquê? Porque a imagem que tu vais passar, obviamente, se tiveres um atleta muito parecido a ti, em cima do palco, ao teu lado, tudo vai contar. Até os brilhantes do teu biquíni vão contar. Porque, por exemplo, se tu tiveres de vermelho e a outra tiver de azul e haver juízes que gostam mais de azul do que de vermelho, percebes? E isto, ok, isto é muito ingrato, mas o culturismo é isto. E é assim, nós como federação, nós estamos constantemente a avisar os atletas e os preparadores que, neste momento, tudo isso conta. E há atletas que dizem assim, ok, mas eu gasto muito mais dinheiro em ginásio e gasto muito mais dinheiro em suplementos e treino muito mais do que elas e ok, mas então se tu fazes esse trabalho todo de casa, então dedica-te a fazer aquilo que tu não precisas de pagar a ninguém, que é treinar. E não é treinar em casa, em frente ao teu roupeiro, que tem o espelhinho e para ninguém ver. Não, é pá, vai para o ginásio treinar. Tu sabes a minha mãe, certo? Tu sabes a guerra que eu tenho para a minha mãe pôr-se a andar de carro e fazer poses e não sei o quê. E ela começou a fazer as poses no balneário do ginásio. E eu disse-lhe, filha, não é aqui que tu tens que fazer as poses. Tu vais estar num palco com pelo menos 12 juízes a olharem para ti. E tu vais-me treinar no balneário, no espelho. Não, vai para o meio do ginásio quando o ginásio estiver cheio de gente. Ah, mas depois estão todos a olhar para mim. Oh filha, e então? Eles lá também vão estar a olhar para ti. Tu precisas de ter à vontade. Ok, não é o mesmo que estar em cima de um palco, mas ajuda, já sentes ali a pressão de haver sempre pessoas que estão a olhar para ti e pronto. Obviamente que tens que ir evoluindo e progredindo. Se calhar há pessoas, há atletas que preferem ir, por exemplo, fazendo em casa, depois passam para um balneário, depois passam para o ginásio, depois passam, por exemplo, para a praia. Pronto, há esse processo. Mas tem que haver, porque se tu continuas sempre a treinar no teu quarto fechado ou para o teu periquito ver, não vai resultar. O que é curioso, não é? O que é curioso é que normalmente a malta deste desporto, e basta ver o Instagram do pessoal, tanto dos homens como das mulheres, é a malta que usa e abusa do corpo até mais. Eu em tempos, a última vez que viajei e que fui com o Manel ao Campeonato do Mundo de Masters, cruzei-me com o diretor da revista Playboy em Portugal. Sério? Sério, tipo, e estávamos a conversar, ele é fotógrafo e eu já conheço há mais tempo, e estávamos a conversar e ele estávamos a conversar sobre o fitness e estávamos a chegar, eu já falei disto aqui com o pessoal, que é a malta do fitness, essencialmente as mulheres, mas também, e eu falo contra mim, que vou pondo umas fotos de boxers e não sei o quê, mas a malta do fitness, essencialmente as mulheres, tem o perfil do Instagram mais pornográfico do que a revista Playboy portuguesa que ele gera. Portanto, e depois chegam ao palco e não conseguem desfilar e fazer aquelas cenas magníficas que fazem para o Instagram. O que é estranho, não é? E depois o nosso desporto sempre foi um desporto de egos. A malta vai para a praia e faz a depilação para ir para a praia e mete a pose para ir para a praia e se for preciso leva uns pesos na mala do carro para fazer 2 ou 3 exercícios. Antes de ir para a praia, sim. De ir para a praia, não é? Esses truques todos, o pessoal eu já apanhei, eu trabalhei à noite muitos anos e tu sabes disso, eu já apanhei pessoal a fazer flexões na casa de banho, uma espécie de flexões na parede da casa de banho para ficar mais sério. Portanto, ou seja, e depois no palco, que é aquele momento-chave em que podes fazer essas coisas todas e chamar a atenção para ti, não treinaste, vais fazer merda. É estranho. Não. Às vezes estás lá, às vezes há atletas que estão lá que eu ponho-me a olhar e pronto, às vezes a maior parte das vezes o José Monteiro é que fica ao meu lado, ou é o José ou é o Jorge. E eu às vezes estou ali e eles estão a dar as poses e quando eles acabam de dar as poses eu fico a olhar para o leque dos nossos atletas e há sempre um que é aquele bonequinho
Aquele gajo bonequinho vestido que, pá, tem um Instagram todo, que toda a gente já sabe quem é que ele é, que é um aparato e não sei o quê, e de repente tu estás a olhar, vês o gajo lá, e o gajo só falta estar com uma placa a dizer, não olhem para mim. Juro-te, é isso que eu sinto. Quando eu olho para... Eles estão tão acanhadinhos de estar ali, com tanto medo de estar em cima do palco, que eu às vezes até... Oh, que tristeza, homem. Anima-te, rapaz. Então tu que tens o bonequinho todo... Pronto, tens um boneco para isto, vens para aqui. E a parte que é tu... Estou aqui, olhem para o trabalho que eu fiz, não sei quem... Não, põe-se lá, só falta dizer, não olhem para mim que eu estou cheio de medo de vocês. Não olhem para mim. Olha, o Nuno Batista, eu ia dizer o gordo, mas não. Depois o pessoal ia confundir com o senhor lá da RTP, e é claramente que o Nuno Batista é muito mais conhecido que o Fernando, não é? Sim. Aqui sim. Isto é, obviamente. O Nuno pergunta: ganha o melhor ou aquele que souber se mostrar melhor? Às vezes é isso, sim. Porque lá está, é isto que eu estava a dizer. Se um atleta tiver um bom boneco, que é o atleta que a maior parte das pessoas já estão a dizer, epá, o gajo vai ganhar aquilo, o gajo vai ganhar aquilo. E ele chega em cima do palco e ele não se sabe mostrar, provavelmente vai ganhar outro que se mostrou muito melhor do que ele e que se calhar não tem um boneco tão bonito como o dele. E isto acontece porque em menos físico, por exemplo, chega a um ponto em que são todos iguais. É como no biquíni, biquínis todos azuis, mente física, Todos vermelhos. todos iguais, os calções todos laranjas, como já aconteceu no Campeonato Nacional. Exatamente, portanto, tu chegas ali a um ponto que tu vais para aqueles que se estão a mostrar melhor. Eu tinha um atleta, não sei se ele está a ver, eu tinha um atleta que, para evitar ver uns calções iguais aos dele, gastava alguns 300 e tal a 400 euros numa coleção que ainda não tivesse chegado a Portugal, para ninguém poder ter os calções igual a ele. Isto é verdade. E a verdade é que nunca ninguém tinha uns calções iguais aos dele, não é? Pronto, isso também já estamos a ir, não é por a cena dos calções que, pronto, que se vai... Pronto, pelos calções eu não noto assim muita... Noto mais isso, por exemplo, nos biquínis das miúdas, porquê? Porque, por exemplo, há miúdas, dependendo do tom de pele delas, que fica melhor uma cor do que outra. Agora, normalmente os homens nem é tanto isso que conta. Nelas conta porquê? Porque pronto, nós somos mulheres, nós somos vaidosas, nós pomos rímel e pestanas e temos cor aqui, temos lábios e temos não sei o quê. Sabes que os bens físicos, além disso, os culturistas também já começam a fazer isso. Mas ouve, isso é bom. Tu como culturista, tens que também ter cuidado, não é? Eu comecei a deixar de competir, estava a misturar um bocado a sexualidade com o desporto e eu afastei-me por causa disso. Já estava a começar a abusar culturistas com pestanas e a pintar os lábios e talvez, não, isto não é a minha cena. Isto, no tempo em que eu trabalhava à noite, chamava-se transformismo e eu não quero seguir, não é os passos que eu quis, não é esse tipo de palco que eu quero seguir. Estou a brincar. É óbvio que traz vantagens porque a imagem que passa é uma imagem muito mais possível para o público em geral. E isso traz proximidade das pessoas. As pessoas sentem-se próximas dos atletas. E isso é uma vantagem. Isso é uma das coisas que eu, no início do Men's Physique e do Bikini aparecerem, no início tinha aquela cena do isto não é bem o nosso desporto, não é? Do culturismo, aquilo que nós, neste caso, que nós crescemos a ver, tu também cresceste, o culturismo não é isto. Não é este tipo de coisa, falta aqui qualquer coisa neste pessoal. Só que depois começas a perceber que claramente esse pessoal está mais próximo das pessoas e consegue uma proximidade maior das pessoas, quando digo pessoas, digo do público em geral, e tem uma aceitação muito maior pelo público do que os culturistas, e isso traz muitas vantagens para o desporto no geral, não é? Mas é assim, aquilo que eu também estou a ver é que, por exemplo, o nosso biquíni e o nosso menos físico também evoluiu muito. O nosso biquíni e o nosso menos físico já não é o mesmo que foi quando começou. E o próprio culturismo evoluiu com a entrada destas categorias. Exatamente. Tanto que tu agora, antes dos culturistas, era aquela coisa do não, eu tenho que ir o mais seco e o mais não sei o quê, e ir ali todo e fazer força. E, por exemplo, tu lembras-te de provas em que os atletas, quando iam fazer as poses, batiam, por exemplo, com os pés no chão e cuspiam-se e não sei o quê. Agora já não há isso. Agora se um atleta... Há um ou outro que se esquece. Sim, às vezes há um ou outro que lá lhe dá não sei para ali o quê e faz isso.
Mas a maior parte deles já não faz isso porquê? Porque percebe que isso não traz vantagens para eles. Porque vai dar a entender que ele está-se a esforçar demasiado para fazer, por exemplo, uma coisa que é natural nos outros. E ok, tu tens que ser diferente, mas tens que ser diferente pela positiva. Por exemplo, antes das provas, os atletas, e tu sabes, né? Costumam ou dormem mal ou ficam cansados e depois têm que acordar cedo e tens sempre aquela coisa de ficar, por exemplo, com umas grandes olheiras. O que é que acontece? Antes dos culturistas, o que é que faziam? Tinta, coisinho e siga, e lá vamos nós. Agora não, agora já há o cuidado de metes um bocadinho de tinta misturado com base, tiras ali as olheiras, não sei o quê, e tu, o próprio culturista, mesmo que depois vais beber água e que depois então fiques mesmo te a sentir bem em cima do palco e que faças todos os processos para te sentir bem, mesmo que ali estejas uma fase na tua preparação que tenha decorrido um bocadinho mal, tu vais mascarar e vais aparecer em cima do palco bem. Pois, obviamente tens que estar bem, porque se mascarares que estás bem, mas continuares mal, vai, pronto, vai aparecer a mesma. Uh, mas no que acontece é tu cuidares da tua imagem mesmo como culturista. Por exemplo, antes dos culturistas não tinham barba, não tinham cabelo, desculpa, mas agora já há coisa de, epá, mesmo que tu não tenhas cabelo, tens barbinha, paradinha, bonitinha, entendes? É um cuidado com a imagem que o culturismo também precisava, porque isso acaba também por fazer o que os menos físicos e os biquíni estão a fazer, que é aproximar as pessoas do culturismo. E o Exato, objetivo é exato, isso. exato, exato, exato. Exatamente. Bem, nós estamos aqui tipo há 1h50 para aí já. Meu Acho que Deus! eu não jantei ainda, portanto já estás a imaginar que estou completamente cheio de fome. Vou ver se há aqui alguma pergunta. Uh, Isto é o ensaio para o meu pai, porque o meu pai vai ser 2 horas e meia. o problema do teu pai é eu tenho que arranjar uma forma de o calar. Boa sorte. É só o que eu tenho para dizer. O pessoal lá da IFBB de Mato Grosso diz: Duda, manda um abraço grande para o seu pai e para o José Monteiro. O Ruizinho nunca troca. Dizia uma juíza internacional: num top 6 de biquíni do Arnold, são 6, são todas perfeitas. E agora? É normal, né? Acontece. Exato. O Zé Maria diz que com essa barba não te safas. A barba deve ser para mim, não é? Porque acho que tu não tens. Sim, não, não. Ainda não, ainda não. Ainda O nem. Miguel Gabriel diz que se fosse com o Vitor era até amanhã. Bem, Duda, obrigado por este bocadinho. Estamos aqui tipo, um bocadinho a descontrair. Agora, nesta fase final, já estavas mais descontraído e já estavas a rir e já estavas a entrar mais na parte porreira disto. Ainda te vais transformar numa youtuber internacional? Não? Não, não. O pessoal também não falámos sobre isso, mas só aqui um toquezinho geral. Tu já tens, não é só a federação, também já lançaste 2 livros, né? Sim, Já já. escreves umas coisas, não é? Sim. Mas pronto, está assim um bocado em stand-by porque, pronto, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas também ocupa-me muito tempo e quando também começou as provas internacionais e isto, eu decidi que eu tinha que me focar numa coisa principal para que essa coisa corresse bem. E naquele momento achei que o culturismo precisava mais de mim do que os livros e acabei pronto, por escolher o culturismo nesse sentido. É uma coisa que eu se calhar vou conseguir com o tempo conciliar as duas coisas, mas pronto, naquela altura pronto, o culturismo precisava mais de mim e pronto. Estávamos numa Foi isso. fase, estávamos numa fase de bom trabalho. Duda, olha, beijinhos. Sabes que eu tenho um carinho grande por vocês. Além disso, para a maioria do pessoal, eu sou da vossa família, né? Por isso é que sou sempre beneficiado. Portanto, tenho um carinho especial por vocês e obrigado por teres estado aqui na boa. Vou-te só fazer aqui um bocadinho de publicidade. Não sei se já viste, mas esta camisola é da Greta AM. Ah, ok, Ok? está Porque bem. eu não referi nada da Greta AM nem da Dell Nutrition, mas devia referir e agora lembrei-me que sou um gajo muito bom nisto. Então passei e agora aproveito e digo tanto esta camisola, tipo, estás a ver, é da Greta AM. E à ceia vou beber um batido, claro, obviamente, da Dell Nutrition. Isto é
só para fazer, devia ter dito logo no início e esqueci-me. Eu acho que disseste. Disse? Ou disseste noutra coisa. Eu não sei se disseste nisto ou se disseste noutro direto qualquer. Não, Porque eu estava aqui com um bocado de problemas aqui com esta baliana, porque não percebo lá muito. mas eu acho que me esqueço, depois esqueço deste pessoal que me tem ajudado aqui nesta fase de que ficámos um bocado sem trabalho e tenho-lhes a agradecer todo o apoio que eles me têm dado também. Beijinhos. Tchau. Manda um abraço ao seu Vitor, um beijinho, como quiseres, é igual. E à mãe. E para relembrar uma coisa que nós não falámos, quando a tua mãe ganhou a prova Diamond Cup, eu vi-te chorar. Eu sei. Eu vi-te chorar. É assim, eu fiz sobre isso e ainda há bocado estava a pensar sobre isso. Eu fiz o meu trabalhinho e depois quando me caiu a ficha de que ela tinha ganho, eu levantei-me da mesa, tirei o meu lenço, ou seja, tirei a minha farda e sim, depois comecei a chorar. E depois quando foi para ir voltar para a mesa, limpei-me, meti o lenço outra vez e trabalho de novo. Porque não queria... Pronto. Aqui quando ela ganhou, havia um senhor, que eu não vou dizer quem é, porque ele é presidente de uma federação, que vinha ter comigo. Eu acho sempre piada à hipocrisia das pessoas. Eu nunca lhe perguntei nada, nem o conhecia de lado nenhum, e além disso, depois daquilo que ele fez, eu tencionava nem nunca ter conhecido. Ele levantou-se, veio ter comigo a dizer que, parabéns, ele está bem fixe, fantástico e não sei o quê, e ele tinha posto em último. Agora imagina eu que estava eu a fazer estatística. Eu fiquei fantástico. Este gajo veio aqui ter comigo, porque lá está, aquilo que estávamos a dizer, as classificações são públicas. E o gajo levantou-se, dá-me os parabéns, tipo, fantástico, não sei o quê, e depois, de repente, vem com aquela história. Depois vou, mais tarde, naquela altura, nem sequer tinha-me apercebido, mas mais tarde vou ver as classificações, por uma questão de... Normalmente, quem faz isso é a Ruth, para perceber o que é que falhou ou não por aí, mas eu, como naquela prova tinha tido a Ellie também, que tinha passado profissional, e fui ver as classificações, porque havia algumas pessoas supostamente entendidas do culturismo nacional que diziam que a Ellie não era um wellness, e então ela tinha passado a profissional e eu queria perceber se tinha sido tipo um equilíbrio entre a escolha, e foi, na altura foi, e fiquei um bocadinho mais descansado, portanto, afinal de contas eu tenho razão, há preparadores que não percebem um cu desta merda, e no caso do wellness é mesmo um cu, porque o que conta mais é o glúteo, não é? E as coisas? Então é um bocado isso. E pronto, então fui ver, e depois essa parte, aqui uma à parte, e o gajo tinha posto a tua mãe em último, e veio ali fazer aquele choradinho todo a dizer que ela estava fantástica e que tinha merecido ganhar e não sei o quê. As pessoas são hipócritas e esquecem-se que depois as classificações são públicas. Olha, exato. E a Ellie vem aqui dizer, sou wellness. Ai, meu Deus. Graças a Deus. É wellness e já teve uma classificação para o Campeonato do Mundo. Já tem classe. Portanto, a parte desses preparadores eram gajos que tinham um olho clínico fantástico, não é? Nem vale a pena pensar sobre isso. Duda, beijinhos. Adeus, beijinhos. Até amanhã. Se isto continuar, se continuarmos com o Covid e eu continuar com estas conversas, mais à frente posso-te voltar a convidar, porque tu agora já estás profissional na cena da internet. Ai, meu Deus. Está bem. Tchau, beijinho. Tchau, beijinho. Obrigado a todos. Até amanhã. Tchau. Tchau.